Bom, pessoal, a gente vai falar agora uma continuação do princípio de Hamilton, né? A gente viu, né, o princípio aí da minimação e agora a gente vai estender esse princípio de Hamilton para o caso não holônomo, tá? Então, só para recordar, né, o princípio de Hamilton, ou a gente pode também chamar de princípio da minimação, ele determina qual a configuração que um sistema vai obter, né? Então a gente tinha lá definido a integral da ação, que é, por exemplo, a integral aí. Deixa eu mudar a variável aqui, escrever em termos do tempo. Então tem aí de T1 até T2 a lagrangiana, que depende de QK ponto, e do tempo integrada em dt, tá? Então, ou seja, a integral da ação, né, que é a integral da lagrangiana, ela me determina, como a gente viu, as configurações. Todas as configurações que um sistema pode assumir. Lembrando que eu tenho espaço de configuração aqui dos QKs e os Q.Ks, né? E aí, o que a gente faz é buscar pela ação que é mínima, tá? Então, esse é o princípio de Hamilton. A gente minimiza essa equação e a gente vê como consequência, no caso holonon, o que a gente tem é o seguinte. Lembrando, só para recordar, o caso holonon me diz que os vínculos a que as partículas são sujeitas são funções do tipo f de QK e t igual a zero, ou seja, não são funções da velocidade. Esses são os vínculos que são holônomos. Se vocês se lembrarem, foi a partir de vínculos holônomos que a gente escreveu o princípio de D'Alembert e, consequentemente, chegou na Lagrangiana quando a gente usou os vínculos para determinar as coordenadas generalizadas. Né? Então, quando eu tenho isso, a gente chega, né, tanto através do princípio de D'Alembert, que leva ao princípio de Lagrange, quanto pela integral da ação, né, do mínimo da ação, que eu posso escrever as equações de Lagrange, tá? Del L, del QK ponto, menos del L, del QK igual a zero, tá? Onde a Lagrangiana aí descreve a configuração do sistema com relação às coordenadas generalizadas. Então, a gente viu que isso era válido para o caso em que eu tinha vínculos holônomos, ou seja, vínculos que não dependiam da velocidade. Até a gente generalizou para o caso de forças generalizadas, em que essa lagrangiana, né, era igual a um QK, de tal forma que eu poderia escrever para alguns casos, depende da forma de que é essa força generalizada, né? Então, se as forças generalizadas pudessem ser escritas como menos o gradiente de um potencial com relação à coordenada QK, mais a derivada no tempo desse gradiente com relação ao QK ponto, certo? Então, se eu tivesse esse tipo específico de força generalizada, eu também poderia escrever as equações de Lagrange independentes, mesmo que nesse caso eu possa não ter vínculos holônomos, tá? Eu posso ter vínculos que dependam, a força aí depende da velocidade, né? Se você for olhar, esse termo aqui é o termo que é conservativo e esse é o termo de força que depende da velocidade, tá? Então, quando a gente fez isso, a gente, considerando para casos holônomos, o que eu tenho é o seguinte, né? Na hora que eu escrevo a, a integral da ação, a gente vai ver que esse ΔS, a gente vai ver não, né? Nós vimos já que esse ΔS, ou seja, a variação da ação, ele pode ser escrito como a integral de T1 até T2, né? Uma integral em dt aí, da soma em todas as coordenadas generalizadas k aí da equação de Lagrange, né?
del L del QK menos DDT de del L del QK ponto, e eu tinha aí os delta QKs, ou seja, se eu tinha um dado, dadas duas configurações iniciais, essa, Q, coloca assim, ó, Q índice 1 de configuração do tempo T1, e uma outra configuração Q2, né, tempo T2, eu tenho que existe um caminho que é aquele que o sistema vai assumir, que é o caminho de minoração. E para encontrar esse caminho, a gente procurou por caminhos que diferem infinitesimal desse cara com relação aí com delta QK, tá? E aí é interessante a gente notar que quando a gente escolheu vínculos holônomos, esses delta QKs, sendo as coordenadas generalizadas, generalizadas, me diziam que esses caras todos aqui, eles eram independentes. Sendo esses caras independentes, o que eu tinha é que os coeficientes que acompanham os delta QKs, né, a gente escreveu isso em termos de eta e tal, e depois a gente escreveu na notação variacional em termos desse delta QKs. Como esses caras são independentes, para que essa integral aqui seja igual a zero, só se essa função que está aqui for zero, ou seja, para todos os k's, essa função que está dentro da soma aqui, ela tem que ser zero, e aí a gente retoma a equação de Lagrange. Mas a condição, como eu frisei bem com vocês no vídeo passado, era que as coordenadas generalizadas fossem independentes entre si. Então, nesse sentido, tá, só para formalizar aqui, o que acontece é que se eu tivesse um grupo de L vínculos, holônomos, certo? Então, a gente poderia reduzir esse K, né, que é o número de coordenadas generalizadas, K, de 1 até L, tá? Então, ou seja, esse é o número de coordenadas necessárias para descrever o sistema univocamente. Então eu só preciso dessas. Então, se eu tinha n partículas, por exemplo, no meu sistema, então eu tinha um total de 3n graus de liberdade. Mas muitos desses graus de liberdade, quando eu tenho vínculos, são redundantes, de forma que eu preciso somente de L, certo? Então foi isso que a gente determinou. Então as P coordenadas, né, as L coordenadas generalizadas aqui, elas definem a configuração do sistema em cada instante de tempo univocamente. Então eu só preciso delas. E essa condição, só reescrevendo, ela garante então que eu possa escrever as equações de Hamilton, de Lagrange, DDT, de del L, del Q, K ponto, menos del L, del QK igual a zero, e aí sim, o K se encontra aqui. Então eu tenho L coordenadas independentes, certo? Mas e no caso de vínculos não holônomos? Tá? Para o caso de vínculos não holônomos, em geral, a gente não consegue reduzir o sistema de coordenadas em um grupo de coordenadas generalizadas independentes, que satisfaçam todos os vínculos. Tá? Então, eu vou ter vínculos que são funções, aí vamos colocar assim, g, de tanto das coordenadas generalizadas quanto das velocidades generalizadas e eventualmente do tempo,
tá? Então tem equações desse tipo. Só que com isso eu não consigo, por exemplo, escrever todas as coordenadas ΔQK independentes. Certo? Eu não consigo escrever todas as coordenadas independentes. Então, não é possível eu usar o lema do cálculo da variação. Lembra que o lema do cálculo das variações me dizia que para que essa integral aqui fosse igual a zero, uma vez que essas variações são independentes, significa que essa função tem que ser igual a zero para todo k. Agora, se eu não tiver funções independentes ou deslocamentos que são arbitrários, eu não posso fazer isso, tá? Então eu não consigo tratar o meu sistema. Tudo que eu tinha escrito aqui sumiu. Tudo bem? Mas não tem problema. E aí, então, a gente precisa analisar esse sistema de uma forma diferente, né? Em que os vínculos eles entrem nessa jogada, tá? Então, o que a gente tinha é que, em geral, a gente pode tratar esses sistemas para vínculos que eles são dependentes linearmente da velocidade. Ou seja, dos QK pontos, tá? Então, se eles dependerem da primeira potência aí de QK, a gente tem vínculos desse tipo. Então, esses vínculos eles podem ser definidos como sendo uma soma aí em K de 1 até N, então em todos os possíveis, de todas os possíveis partículas do sistema, né, de todos os possíveis graus de liberdade do sistema, de um ALK DQK mais um ALT dt igual a zero. E aí, esse índice L aí, agora ele vai de 1 até P. Então, P é o número de vínculos, tá? Então, esses aqui são os vínculos que eu tenho no sistema. Se eu tiver uma equação de vínculos que é dessa forma, note que assim, tudo isso é em função de diferenciais. Então, eu posso reescrever essa função derivando isso aí no tempo, né? Então, isso aqui me dá ALK dQK dt mais AL de t igual a zero. E esse termo que está aqui é o QK ponto. Então é isso que eu quero dizer com lineares nos QKs, tá vendo? É uma combinação linear. Então esses ALKs aqui, eles são funções, então são ALKs dos próprios QKs, ou seja, das coordenadas generalizadas, bem como os ALTs são os termos que não dependem aí da velocidade, tá? ALT, não LK, ALT, mas eles podem sim ser funções das coordenadas generalizadas, mas não das velocidades. Então, se eu tiver algum desses dois tipos de vínculo, eu tenho o caso dos vínculos linearmente dependentes da velocidade, tá vendo? Eu não tenho potências de dq dt, ou seja, de qk ponto. E aí a gente pode pensar, tudo bem, eu vou estender o tratamento de Lagrange, né, consequentemente o tratamento de Hamilton, só para esse tipo de sistemas que têm vínculos dependentes da velocidade. E aí a informação interessante que a gente tem é que a maioria dos casos que a gente trata em física, que envolvem vínculos que dependem da velocidade, né, que são os vínculos que são integráveis, que a gente consegue integrar, são vínculos desse tipo. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho rolamento sem deslizamento e tal, eu tenho casos em que eu tenho vínculos desse tipo. Então, a gente já incluiu. No próprio tratamento da Lagrangiana, a gente já pode incluir as forças generalizadas que dependem da velocidade. Né? E se vocês se lembrarem, a gente pode colocar potenciais dissipativos usando, por exemplo, funções de dissipação. E aqui eu estou incluindo sistemas que são
vinculados por meio de equações de vínculos que têm essa forma, ou seja, elas dependem aí das velocidades generalizadas, tá? Então, vamos supor que o sistema seja descrito então por n coordenadas. Tá? Então, o sistema aí descrito por n coordenadas. Então, eu tenho aí um grupo de coordenadas Q1 até o Qn. Certo? E eu esteja sujeito a P vínculos. Então, esse L que aparece aí, ele vai ser um L que vai de 1 até P. Então, ou seja, eu tenho P equações desse tipo aqui. Certo? Então, notem que eu vou ter uma soma em todas as coordenadas, mas cada equação dessa aqui, para cada equação dessa eu vou ter uma soma em todas as coordenadas e eu vou ter P desse tipo de equação. Então, a gente pode escrever esse sistema em termos dessas n coordenadas. Se a gente escreve o sistema em termos dessas n coordenadas, que eu vou ter... Ixi, olha para onde foi a página que eu tinha escrito. Deixa eu mudar aqui. Se eu escrevo o sistema em termos dessas n coordenadas, eu posso definir uma lagrangiana para o sistema, tá? Onde essa lagrangiana ela vai ser uma função então, das qn coordenadas e das qn velocidades generalizadas e do tempo, certo? E aí eu posso olhar para minimização da ação. Então, quem que eu preciso minimizar? Né? O ΔS aí. Ele vai ser a integral de T1, né? Ou seja, da primeira configuração até a configuração final, de dt, a gente vai escrever várias vezes isso aqui hoje, a soma em K de del QK menos ddt de del QK ponto, certo? Del QK igual a zero. Como os vínculos não são holônomos, ou seja, eu não tenho todos os coeficientes independentes. Então pode ser, por exemplo, que eu tenha um dado delta QJ que ele é uma função delta QJ, uma função de outros delta QIs. Certo? Então, ou seja, eles não são independentes entre si. Se a gente fosse fazer uma comparação com o sistema euclidiano, seria, por exemplo, olha, se eu quero considerar um sistema cartesiano e tem direções que são independentes entre si, eu vou olhar para essas direções, I, J, K. Quando eu faço isso, eu garanto, né, o produto escalar entre elas aqui é nulo, ou seja, não tem projeções da direção I na direção J. Agora, quando eu tenho um sistema que é não holônomo, é como se eu tivesse uma outra direção considerada aqui, ó, fosse essa aqui, uma direção, vamos chamar assim, ó, KJ, certo? Onde o KJ, ele vale aí J mais K. Tá vendo? Ele é uma função de duas direções. É isso que eu estou querendo dizer. Se esses caras não são independentes totalmente, eu não posso falar que esse termo que está aqui para todos os Ks vai ser igual a zero. Então, esses caras aqui não necessariamente vão ser iguais a zero. O que eu vou ter é que esses caras podem sim eventualmente ser diferentes de zero. Certo? E aí eu não posso escrever as equações de movimento. Tá? Mas vamos olhar para o caso holônomo em que eu tinha vínculos daquele tipo, né, que dependiam linearmente da velocidade. Então, vamos supor que eu vá fazer uma variação na coordenada QK do sistema. Lembra que a gente precisa fazer uma variação na ação, certo? Então isso leva a uma variação na coordenada QK. Essa coordenada QK mais um deslocamento virtual aí, delta QK, nos leva a
coordenada Q, K bar, tá? Então, ou seja, QK era a coordenada que eu queria. E aí eu vou pegar os caminhos que são vizinhos para que a gente possa minimizar, né? Assim como a gente fez no caso. Agora, como isso aqui é um deslocamento que é virtual, o tempo não muda, né? Ou seja, tempo ele é constante. Se a gente vai lá na equação de vínculo, né? Pegando, por exemplo, essa equação que está aqui em cima, significa que o dt é zero. Então sobra para o caso dos deslocamentos virtuais, sobram somente esses termos que estão aqui. Então, o que eu vou ter vai ser o seguinte, os vínculos, então eles vão ser do tipo a soma em k de coeficiente aí ALK delta QK, né? Por quê? Eu estou variando esse k. Então, lembra que aqui na equação de vínculo, o que entra é o dqk, e quem que é o dqk? É esse cara que está aqui, delta qk igual a zero, tá? Porque eu não tenho dt, porque eu estou aí a tempo constante, em deslocamentos que são virtuais. E aí, esse L, né, onde aí o L, ele vai ser de 1 até o número de vínculos P que eu tenho no sistema, tá? Então, eu tenho P equações desse tipo para o meu sistema, certo? Então eu tenho, lembre-se que é justamente isso que os vínculos fazem. Eles determinam quem são os deslocamentos virtuais que o sistema pode assumir. Foi assim que a gente começou lá no tratamento de D'Alembert, né? Olha, lembra quando a gente comentou sobre o que era um deslocamento virtual? Pensa quais as possíveis configurações. Então, as possíveis configurações que são restritas pelas forças de vínculo. Então, a gente define essa ideia do deslocamento virtual e mais ainda, que os vínculos são todos respeitados, tá? Então, aqui eu tenho os vínculos. Vínculos respeitados. Porque eu estou fazendo deslocamentos que são virtuais. Respeitados, tá? Isso aqui é importante. Então, as variações, né, nos DQKs, DQK1, DQ1, delta, né, delta Q1, delta Q2, delta Qn, elas têm que satisfazer essas equações de vínculo. Então, a gente vai ter somente n menos p variações que são independentes. Lembra que a gente definiu isso, né? Eu tenho n coordenadas e p vínculos. Então, se eu tenho um movimento que é vinculado, quantos que vão ser independentes? Vai ser o número total de coordenadas menos o número de vínculos. Então, eu vou ter aí n menos p movimentos, né, deslocamentos totalmente independentes. Porque desses movimentos, P são vinculados. Então, do total de N movimentos, P deles são vinculados. Então, o que resta, N menos P, são os deslocamentos que são independentes. Então, de outro modo, como os vínculos determinam todas as dependências entre os movimentos, se a gente tem P vínculos, então de todas as n coordenadas, somente n menos p delas serão independentes. Então, assim, o que, que eu tenho? Eu tenho que fazer o problema da variação da ação, só que eu preciso levar em consideração essa restrição. Então, a gente tem agora um problema de encontrar um extremo, né? Lembra que o princípio da variação era esse, encontrar um extremo dessa ação. Só que agora é um problema de encontrar um extremo que ele é limitado, porque eu tenho n menos p deslocamentos que são independentes, mas eu tenho p deslocamentos que são dependentes. E
E para isso, a gente usa uma técnica que é os chamados multiplicadores. Multiplicadores de Lagrange. Certo? Então, quando eu tenho um problema que é limitado, né, um problema de minimização que é limitado, eu posso usar a técnica dos multiplicadores de Lagrange. O que são os multiplicadores de Lagrange? Os multiplicadores de Lagrange são parâmetros que a gente vai escolher de uma forma toda especial que nos permitam resolver esses problemas. Porque o que vai acontecer? Notem, eu tenho N movimentos para determinar, né? Porque eu tenho N graus de liberdade. Mas eu tenho N menos P deles que são independentes. Então, no final das contas, se eu aplico o princípio de Lagrange aqui, eu vou ter N menos P equações de movimento. Então, eu tenho N movimentos e N menos P equações de movimento. Então, faltam P equações para resolver o problema. É como se eu tivesse um problema de 4 incógnitas para 2 equações. 4 seria o N aqui e 2 seria o P. Então, para que eu resolva isso, a gente vai usar desses multiplicadores de Lagrange para gerar, junto com as equações de vínculo, para que eu possa usar as equações de vínculo diretamente no problema de minimização, a gente usa esses multiplicadores. Tá? Então, voltando lá na equação de vínculo, o que a gente tinha? A gente tinha que a soma, né, aqui a gente está falando dos deslocamentos virtuais, a soma de K de 1 até N do coeficiente aqui ALK delta QK igual a zero. Certo? Agora, se isso aqui é igual a zero, eu posso multiplicar isso por qualquer coisa. Então, vamos multiplicar para cada K que eu tiver aqui, eu multiplico por um parâmetro lambda K. Ou seja, por isso um multiplicador. Certo? E aí, o que eu posso fazer é somar isso com relação a todos, né? Então, vou somar em L aqui, em todos os vínculos. Tá? Então, eu vou fazer... Tá vendo aqui, ó? Lembra que o L, ele era de 1 até P, certo? Porque eu tinha P vínculos. E agora eu vou somar. É como se eu gerar um novo grupo de equações. Né? Então, agora eu tenho P equações desse tipo, certo? E para cada L, né? Ou seja, eu tenho um lambda. Opa! Desculpa, eu pus lambda K aqui, não, é lambda L. Deixa eu apagar e fazer isso direito. Lambda L. Então, ou seja, para cada um dos vínculos, eu tenho um multiplicador desse. Se eu faço isso, agora eu posso colocar isso na integral de ação, porque, tá vendo que se isso é zero, tudo isso continua sendo zero. E se eu integrar isso aqui de T1 até T2 em dt, vou até mudar de cor aqui, ó, fazer bonitinho. Por exemplo, verde. Se eu integrar de T1 até T2 em dt, não mudou, porque eu tinha zero, multipliquei por zero, somei um monte de zero. E agora eu estou integrando um monte de zero, e isso continua sendo zero. Mas agora eu posso comparar isso com a integral de ação. Se vocês se lembram, lá na integral, até aqui, na integral de ação, eu tinha isso, eu tinha uma soma em K integrada em dt vezes delta QK. Aqui eu tenho uma soma em K. Notem que eu posso sempre trocar a ordem, né, disso aqui. Eu posso escrever isso aqui como sendo a integral de T1 até T2, como a soma aqui é em L e aqui a soma é em K, não tem problema algum. Então eu passo a ser integral em dt da soma em K de 1 até N, certo? Não vai mudar nada, porque o lambda depende só de L, de um negócio vezes delta QK igual a zero. Esse negócio é a LK, desculpa, e essa soma
em azul, que é a soma de L igual a I até P de lambda L, certo? Nota então, eu tenho uma soma em dt, desculpa, eu tenho uma integral, né? Uma soma, tá, uma integral é uma soma, uma integral em dt de uma soma em k de alguma coisa dqk. Se a gente olhar aqui, a integral da minimização da ação vai ser uma soma integral em dt de uma soma em k de alguma coisa delta qk. E aí eu posso finalmente escrever a minha integral da minimização da ação como sendo, e note que isso é zero, então se eu somar, colocar isso aqui na integral da ação, não muda absolutamente nada, né? Então isso aqui dá a soma em dt da soma de k igual a 1 até n do primeiro termo que aparecia, que era delta L, delta QK menos DDT, DDT de del L, del QK ponto, certo? E aí eu vou somar esse termo que está aí. A soma em L de 1 até P de lambda L a L K. Fecha essa chave. Delta Q K igual a zero. Continua sendo zero, porque esse termo que a gente somou aqui, ó, é zero. Beleza? Bom, tá. E o que que isso muda? Por enquanto nada. Mas agora a gente pode manipular esses termos e trabalhar para que a gente resolva esse problema, tá? Então, vamos lá. Vamos supor o seguinte, a gente introduziu agora os vínculos, supor não, né? Isso é verdade, a gente introduziu os vínculos, lembra que esses ALKs aqui são os parâmetros dos vínculos, diretamente na equação da minimização da ação. Então, a gente introduziu esses vínculos por meio desses parâmetros que vão nos permitir enumerar as coordenadas do sistema, de modo que as n-p coordenadas independentes possam ter os delta Qs independentes. Então, ou seja, a gente vai separar as coordenadas desse sistema nas n-p independentes, se elas são independentes, o termo que está aqui, ou seja, os coeficientes de delta QK, são nulos. E das outras, que são dependentes. Mas aí a gente vai ter esse termo que está aqui, que é a equação de vínculo, para anular toda essa equação. Certo? Então vamos lá. Vamos supor que a gente organize todas as coordenadas de tal forma que eu tenha aí as primeiras n menos p coordenadas independentes, tá? Então eu tenho aí delta Q1 até delta Q n menos p. Lembra que n menos p é o número de coordenadas independentes. Então eu organizei as coordenadas para que as primeiras, ou seja, de 1 até n menos p, sejam independentes entre si. Independentes entre si, certo? Aí o que sobrou? Sobrou delta Q n menos p mais 1, tá? Ou seja, a próxima aqui, até delta Qn. Essas aqui, elas são dependentes de quais? Dessas outras, das anteriores. Dependentes. Só que elas são também determinadas pelos p-vínculos. Por mais que elas sejam dependentes, as equações de vínculo as determinam, né? Nota que aqui eu tenho n menos esse negócio que está aqui, me dá as p's equações que são independentes. Então, como
aqueles delta L são todos independentes, aqueles delta, não, desculpa, como aqueles lambda L, né? Então eu tenho lambda L parâmetros que eu posso escolher como eu quiser, e são todos independentes entre si, a gente pode escolher P desses caras de tal forma que tudo isso que está aqui seja zero. Tá? Então vamos lá. Para esses caras que estão aqui, ó, se eles são independentes, significa que a integral de T1 até T2 de dt da soma em K de 1, tá? Notem que essa aqui vai ser a soma em K de 1 até n menos p, as primeiras coordenadas de tudo aquilo que estava aqui dentro, né? Então, quem que estava aqui dentro era del L, opa, foi direito isso, del L, del QK menos ddt de del L, del QK ponto mais a soma em L de 1 até P de lambda L a LK delta QK, certo? Notem o seguinte, de todos as n partículas, a gente organizou para que as n menos p primeiras fossem independentes. Se elas são independentes, significa que os delta q's aqui, tá vendo? Ó, K, delta QK, de 1 até p, significa que eles são independentes. O teorema fundamental, o lema, desculpa, fundamental do cálculo das variações diz que se esses aqui são independentes, significa que os argumentos aqui são igualmente nulos, para que essa integral seja nula. Então, a independência desses caras aqui, tá? Então, ó, independência, ela leva ao fato de que tudo isso aqui tenha que ser zero. Eu tenho aqui del L, del QK menos ddt de del L, del QK ponto mais a soma em L de 1 até P de lambda L a LK é zero, onde o K ele vale 1 até n menos P. Vou tentar pôr junto aqui. Então, isso aqui vale zero, e aqui eu tenho K, ele vale 1 até n menos p. Por quê? Porque a gente pegou todos os que são independentes. Agora, sobrou, dá mais um aqui, sobrou aqueles que são dependentes, né? Então sobrou lá a integral de T1 até T2 de dt, a soma em K de n menos p mais 1 até n, certo? De del L, del QK menos ddt de del L, del QK ponto mais a soma em L, e aí essa soma em L aqui é de 1 até P, lembra que esse o termo não muda, o que muda é essa primeira soma nos Ks, de a LK lambda K, troquei a ordem aqui, mas tudo bem, delta QK. Agora, esses caras aqui não são, eles são todos dependentes. Só que olha para essa expressão. Para que esses caras sejam nulos, eu posso escolher, para que a integral, desculpa, seja nula, eu posso escolher esses lambdas. Então eu vou fazer uma escolha de lambdas, né? Então eu vou escolher aí p lambdas, de tal forma que tudo isso aqui fique zero. E aí a integral fica nula.
Se eu faço essa escolha, então agora eu posso escrever del L, del QK menos DDT de del L, del QK ponto mais a soma, mais a soma de L de 1 até P de ALK lambda K igual a zero, porque eu vou escolher esses caras para que isso seja nulo, onde esse K agora ele vai de N menos P mais 1 até N. Mas notem que essa equação aqui é exatamente igual a essa. Então, eu posso generalizar isso aqui para todas, né? Uma vez que eu incluí os vínculos na minha equação, eu tenho que ΔL, del QK, menos, eu posso até, vou mudar como vou escrever esse termo aqui primeiro, multiplicar essa equação por menos 1, e já escrever na forma que eu quero. DDT de del L, del QK ponto, menos del L, del QK igual a zero, né? Então eu passo esse termo para lá, como multipliquei por menos 1, eu tenho uma soma de L de 1 até P de ALK, vou trocar a ordem aqui, gente, de lambda K ALK, onde o K vale aqui, ó, de 1 até N menos P e de N menos P mais 1 até N, ou seja, o K vale para todos os Ks. Então, o que eu fiz? Usando os multiplicadores de Lagrange, a gente retomou as equações de Lagrange. Certo? Mas para isso eu precisei incluir essas equações. Então, pensa assim. Como eu tenho os vínculos, eu tenho N menos P equações de movimento. Eu posso obter das equações de Lagrange que são independentes. E aí eu uso mais P equações de vínculo para ter o grupo de todas as N equações para resolver para todas as coordenadas. Tá? Então, voltando ao nosso exemplo do sistema de equações, imagina que você tem um problema em que você tinha 5 coordenadas para determinar, mas você tinha somente 4 equações de movimento. Somente 4 equações que são funções dessas coordenadas. E aí a gente usou o método de Lagrange para encontrar uma quinta equação, certo? Que junto com essas 4 equações me determinam todas as equações necessárias para resolver o sistema de equações. Tá? Então, quando eu tenho o caso de vínculos não holônomos, mas que dependem linearmente da velocidade, a gente vê que eu posso reescrever o problema de Lagrange, certo? Porque notem que tudo isso foi para minimizar a ação. Como consequência, a gente reobtém as equações de Lagrange, só que agora eu tenho esse termo adicional que aparece nas minhas contas que dependem desses lambdas k. Isso é interessante porque na hora que eu resolver o sistema, ele me dá, além das coordenadas, os QK dois pontos, né? Porque notem que eu vou ter as equações de movimento, e isso vai me dar equações para QK dois pontos, ou seja, para as acelerações. Além disso, eu vou ter também os lambda. Opa, eu pus lambda K aqui, gente. Estou pondo lambda K, não, é tudo lambda L, ó. Lambda L, lambda L, lambda L. A expressão nem é, tá? Então eu vou ter os P lambdas, solução do meu problema. Então agora, além das acelerações generalizadas, eu ainda vou ter esses coeficientes, tá? E aí depois a gente volta para falar qual que é o significado físico desses coeficientes, tá bom? Então a gente fica por aí, refaçam todas essas contas, tentem se familiarizar com essa ideia de
quais são as coordenadas que eu preciso colocar no sistema, quais são as coordenadas que são dependentes, as que não são dependentes, e tenta entender tudo isso que a gente fez.